O milionário barbeiro aprende o valor da vida quando a mendiga negra salva sua filha. Dante era um barbeiro milionário que comandava sua barbearia no coração de uma metrópole, onde a ostentação e a pobreza se revezavam em uma dança macabra. Sua loja era um templo do luxo. Cadeiras de couro importado, luzes que brilhavam como estrelas e um aroma de produtos caros que misturava madeira e frescor. Ele sempre rodeado de pessoas que valorizavam sua fortuna mais que sua alma. Mas, no fundo, Dante vivia em uma bolha de superficialidade, um mundo tão lindo quanto vazio. Os barulhos da cidade lá fora pareciam distante, como se ele estivesse preso em seu próprio universo. Mas tudo isso mudou na noite em que sua filha, Sofia, desapareceu sem deixar pistas. O coração de Dante afundou em um abismo sem fim. Sofia, sua luz, sua vida. Sem ela, riqueza se tornava cinza. Ele ligou para a polícia, mas a dor da impotência o consumia. As horas passavam e a esperança se esvaía. Desesperado, Dante. Ele olhava para aquele lugar que sempre foi seu refúgio, agora uma prisão. O luxo era despulsado. Ele precisava de ajuda. E foi assim que, em um impulso, decidiu se aventurar pelas ruas frias da cidade. Os rostos que antes ignorara, agora eram um mar de possibilidades. Uma conexão que ele mal compreendia. Foi então que encontrou Zuri, uma mulher negra, que habitava aquele mundo que Dante sempre evitara. Com cabelos emaranhados, rosto marcado pela vida hard, Zuri tinha um olhar penetrante que sabia muito sobre dor e luta. Inicialmente, ela foi desconfiada, mas a aflição no rosto dele despertou algo. Ela sentia o peso de suas próprias histórias, tragédias engolidas pelo tempo. Zuri hesitou, seus instintos de sobrevivência lutando contra a compaixão. A menina, minha filha, implorou Dante, com a voz embargada. Zuri o observou, o queixo levantado, demandando não só a dor dele, mas também os segredos que escondia. E por um momento que pareceu durar uma eternidade, a conexão entre eles se tornou palpável. Ela virou-se, hesitante, mas suas pernas se moveram. Começaram a andar. À medida que atravessavam as calçadas miseráveis, Dante estava cada vez mais ciente do mundo escuro que o cercava. Mendigos, olhares de reprovação, lixo acumulado. Nada fazia sentido em sua mente de milionário. Zuri o guiava, e a cada esquina que viravam, ela falava de sua amizade antiga com a esposa falecida de Dante, uma revelação que aumentava o peso de sua busca. Ela sabia mais do que dizia, e com essa revelação, um turbilhão de sentimentos passou pelo coração de Dante. De repente, um grito cortou o ar. Ele se virou, olhos arregalados. Zuri! A tensão estalou como eletricidade. O segredo de Zuri estava prestes a emergir, assim como eles recebiam uma dica crucial sobre Sofia. Mas o que a realidade estava prestes a revelar poderia mudá-los para sempre. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um grito cortou o ar.
como um alerta sonoro em meio ao caos. Dante se virou. Zuri. O desespero pintava seu rosto de uma cor que ele nunca conhecera. A mulher estava paralisada, o olhar fixo em algo no fundo da rua. Os batimentos de seu coração ecoavam como tambor, cada pulso trazendo um novo arrepio. Então ele viu. Um grupo de homens se aproximava. E entre eles, uma figura se destacava. Era um homem alto, vestido em couro preto, com cicatrizes marcando o rosto. Algo na postura dele fez o estômago de Dante se revirar. Ainda está com a sua filha, barbeiro. O tom sarcástico era um golpe duro na mente de Dante. Dante disparou. O que você sabe sobre a Sofia? A raiva pulsava nas veias, e ele começou a andar na direção do homem. Mas Zuri o segurou pelo braço, os olhos um mar de pânico. Não, ele não é alguém com quem você deve se envolver. A voz dela era um sussurro, mas a urgência tornava suas palavras quase um grito. Os homens pararam, e o silêncio pesou como chumbo. O homem à frente começou a rir, um riso profundo e gélido, como se a situação fosse uma piada. Ela está bem, barbeiro. Mas você não sabe que se está brincando com fogo? Dante sentiu um calor subir pelo corpo. Onde está minha filha? Ele queria atacar. Queria saber se pudesse estourar aquele balão de mentiras e dor. Mas a presença de Zuri o lembrava de sua fragilidade. Ele não tinha certeza de que estava pronto para o que poderia vir a seguir. Foi então que a revelação veio, como um relâmpago iluminando a noite mais escura. O homem, de repente, começou a falar sobre uma outra vida, sobre negócios obscuros que Dante nunca imaginou serem reais. Ele mencionou um nome que congelou o sangue de Dante. Raquel. Raquel. A palavra escapuliu dos lábios de Dante, como um eco de um passado que ele pensara ter deixado para trás. Zuri o olhou, seus olhos amplos se transformando em poços de dor. Você não sabia. Vocês não sabiam. As palavras dela estavam repletas de uma tristeza que Dante nunca quis ver, nunca quis ouvir. O homem continuou, com um sorriso sádico. A verdadeira história não é só sobre a menina. É sobre segredos, barbeiro. A sua esposa estava envolvida muito mais do que você imagina. Suas decisões levaram você aqui. E agora é hora de pagar o preço. Dante sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma mistura de confusão e raiva se aglomerava dentro dele. O que você está dizendo? A incredulidade se misturava à dor, como se uma lâmina tivesse sido cravada em seu coração. Zuri parecia saber mais do que deixar escapar, e isso consumia. A tensão se intensificou. Uma multidão começou a se formar ao redor, os olhares julgadores pesando sobre ele e Zuri. O que vai fazer agora, barbeiro? Lutar? Ou vai aceitar que sua vida é uma grande mentira? O homem avançou, e cada passo parecia aumentar a pressão no peito de Dante. Ele mal respirava, consciência afiada, os olhos ardendo. Era como se o tempo tivesse parado, uma fração de segundo em que a realidade explodia. E então, do nada, um tiro ecoou. O som cortante fez o coração de Dante parar. Olhos arregalados, todos se viraram para ver de onde viera. E tudo o que ele conseguiu pensar foi em Sofia. Zoar me disse: acorda, Dante. E a última imagem que viu foi a de Zuri sendo empurrada para o lado. A expressão definitiva e de terror se desenhando em seu rosto. Zuri! Ele gritou. Mas o barulho da cidade e o tiro abafaram tudo. E tudo desabou em caos. Ele nunca se sentiu tão perdido. A verdade ainda estava escondida, se esgueirando por entre as sombras. Mas um pensamento ecoou na mente de Dante. O que mais ele não sabia? O tiro cortou o ar e o mundo de Dante desmoronou em um segundo. Ele viu Zuri ser empurrada, seu corpo caindo como uma folha seca, a expressão de terror gravada em seu rosto.
O coração pulou. Um pânico intenso subiu à garganta. Zuri! Ele gritou, mas a multidão se aglomerava, vozes se misturando em um frenesi caótico. Dante sentiu que o chão estava escorregadio sob seus pés. Cada passo para frente era um desafio. Ele queria correr até ela, mas o homem em couro preto bloqueava seu caminho, rindo como se a dor fosse uma piada. O marinheiro de cicatrizes lançou um olhar de desprezo. Isso é o que acontece quando você se mete onde não é chamado. Um suspiro da multidão mostrou que muitos estavam tão chocados quanto Dante. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som de passos de alguém se aproximando. A adrenalina corria nas veias dele. O mundo estava em câmera lenta enquanto suas mãos tremiam. Ele forçou a vista tentando ver Zuri, mas havia apenas um emaranhado de pernas, rostos assustados e olhares curiosos. E foi nesse momento que algo ainda mais insano aconteceu. Um barulho metálico ecoou. Dante olhou rapidamente e viu o homem ao lado de Zuri, um brilho de ferro em sua mão. Em um movimento brusco, ele girou e o que parecia ser uma faca apareceu nas proximidades. Não posso deixar que você passe. Dante sentiu o tempo parar. A pressão no peito quase o derrubou. Zuri estava no chão, tentando se arrastar. Mas o homem de couro se aproximava, um sorriso de satisfação nos lábios. Foi quando um outro grito cortou a cena. Parem! Uma figura familiar se destacou no meio da multidão. Era Raquel, sua esposa desaparecida, com um olhar decidido e feroz. Dante ficou paralisado, o coração pulsando como um tambor. Raquel? O que ela estava fazendo ali? E viva! Raquel, é você? A voz dele saiu quase em um sussurro. Cada palavra era um misto de alívio e confusão, um turbilhão de emoções. Mas a expressão dela era sombria, nada como a alegria que Dante esperava. Ela olhou para ele com um olhar que dizia mais do que suas palavras jamais poderiam. Dante. Então ela virou-se para o homem em couro. Você não pode fazer isso. Não agora. O tom de Raquel estava carregado de urgência e medo. A multidão assistia. O silêncio envolvente era pesado. Dante estava surpreso. A verdade parecia ter uma nova camada de dor. Raquel, o que está acontecendo? Ele se sentia como se estivesse fora de si, a mente piscando como uma luz intermitente. Ela se aproximou e o homem a puxou para perto, claramente confortável no poder que tinha. Dante, você não entende. Eles vieram cumprir um acordo. Você esteve tão cego para tudo isso. As palavras dela atingiram Dante, como um soco no estômago. Um acordo? Com quem ela estava falando? E por que o nome dela estava vinculado a esse horror? Ele olhou para Zuri e viu a dor em seu rosto, a pergunta em seus olhos. O que mais escondemos? O que mais estava submerso sob a superfície dessa trama? A tensão era insuportável. Alguém teve que falar. Raquel, você esteve envolvida com eles? O homem de couro sorriu. Surpresa, barbeiro. Sua vida perfeita estava apenas começando a desmoronar. Agora você entende o preço que se paga. Os olhos de Raquel estavam cheios de lágrimas, mas também indignação. Eu não tinha escolha, Dante. Fui forçada a fazer isso para proteger você e Sofia. Dante se sentiu como uma marionete, com linhas cortadas. Tudo o que ele acreditava estava ruindo. O que ele deveria fazer agora? O homem na sua frente bajulava o momento, como se estivesse se demorando para ver a destruição. Zuri se arrastou um pouco para o lado, tentando alcançar Dante. Ele sentiu a necessidade de ajudá-la, mas estava preso em um turbilhão de revelações. O que mais estava escondido sob as sombras? Será que o amor e a confiança tinham se transformado em mentiras? E assim, enquanto o caos se desenrolava diante dele,
Uma pergunta ecoou em sua mente. Todo esse mundo de luxo, de riqueza e de dor, era apenas uma fachada? A tensão era insuportável. O homem de couro sussurrava, enquanto Dante tentava juntar as peças. Mas a revelação de Raquel era como um golpe fulminante. Ele mal teve tempo de processar, quando, num movimento brusco, o homem em couro puxou uma arma. "Chega de jogos, barbeiro!" As palavras cortaram o ar. Dante sentiu o coração parar. A multidão fez um murmúrio. Alguns começaram a recuar. Zuri estava ali, rastejando, a expressão marcada por medo. E ao redor, as vozes dos curiosos ensaiavam uma tragédia. O homem apontou a arma para Raquel, e tudo parecia um pesadelo. "Não!" Dante gritou, o desespero transbordando. Ele sabia que precisava agir. A adrenalina disparou nas veias. Ele se lançou para frente, o tempo quase parando. Mas antes que pudesse alcançar Raquel, algo inesperado ocorreu. Um estrondo. A porta da barbearia onde tudo começou se abriu abruptamente, e uma série de policiais entrou, barricadas de uniformes e armas em punho. O homem em couro olhou surpreso, e a arma que estava apontada para Raquel hesitou. Em um piscar de olhos, Dante viu a oportunidade. "Raquel, corre!" ele gritou. Mas a imagem já estava profundamente gravada na mente dele. Ela hesitou, mas então, com um brilho de determinação, virou-se e começou a correr. O oficial mais próximo gritou ordens, e a multidão começou a se dispersar. Dante estava paralisado, preso entre a necessidade de proteger Raquel e seu amor por Zuri. Era como se o mundo estivesse desmoronando em camadas de mentiras e segredos. Mas a cena seguinte o deixou em choque. Raquel não estava simplesmente fugindo. Ela se virou para o homem de couro e, em um movimento rápido, pegou uma arma que estava escondida sob seu vestido. "Você não vai me levar de novo." Ela disparou. O som do tiro cortou o ar, ensurdecedor. O homem cambaleou e caiu no chão, os olhos arregalados, como se a traição a atingisse mais do que a bala. Dante ficou paralisado. A situação se desenrolou como uma cena de filme, mas a realidade era muito mais crua. "Raquel!" ele gritou, ainda tentando entender o que acabara de testemunhar. A multidão estava em pânico, e ele viu Zuri se arrastando para longe, o olhar petrificado. Mas Raquel estava ali, de pé, com a arma em punho, a respiração ofegante. "Dante, precisamos conversar." As palavras saíram de forma entrecortada. Os policiais, agora focados no caos, se aproximaram de Raquel, mas ela não parecia disposta a se render. "A verdade precisa vir à tona." Seus olhos desafiavam os oficiais, e em um momento, Dante viu não apenas a mulher que amava, mas alguém que carregava um peso monstruoso. O que mais havia escondido? Os olhares de todos estavam fixos nela. Um sussurro percorreu a multidão. "Ela não é quem pensamos que é", alguns murmuraram. Dante sentiu o estômago revirar. Que segredos Raquel guardava? O que mais estava escondido sob a superfície da vida perfeita que parecia ter? Ele se lembrou da conversa com Zuri, da amizade silenciosa e do impacto que ela teve em sua busca. E então, no meio desse turbilhão, um oficial estava próximo, a expressão confusa. "Raquel, você está presa. O que você quis dizer com a verdade?" Ele se aproximou, mas Raquel apenas balançou a cabeça, encarando Dante. "Não há tempo. Precisa saber antes que acabemos todos mortos." Dante sentiu um nó na garganta. O que ela estava insinuando? O passado que pensava ter deixado para trás estava voltando, e com ele todas as mentiras.
Ele precisava de respostas, mas o drama se desdobrava como uma tempestade. E assim, enquanto a tensão pairava no ar, uma nova pergunta surgiu na mente de Dante. Até que ponto estava disposto a ir para desenterrar os segredos que moldaram sua vida? Dante estava perdido em um mar de confusão. Ele não sabia se corria para proteger Raquel ou se ajudava Zuri, que ainda estava no chão, a poucos metros dele. O sangue pulsava em suas têmporas enquanto ele tentava entender a gravidade da situação. Raquel, por que está fazendo isso? A pergunta saía arrastada, quase um sussurro. Ela não respondeu. O olhar dela estava fixo no homem em couro, o medo e a determinação emaranhados. Os policiais avançavam, mas as coisas estavam longe de se acalmar. O homem se recuperou, olhou de Raquel para Dante e riu. Todo mundo aqui tem segredos. Você nunca deveria ter se metido nisso, barbeiro. Ele lançou um olhar ameaçador para Raquel. E você? Ah, não posso esperar para ver como isso vai acabar. White era palpável, como se a própria cidade prendesse a respiração. E então, em um momento de pura adrenalina, o homem disparou em direção a Raquel. Não! Dante gritou, mas a cena se desenrolou em câmera lenta. Raquel se esquivou, mas o impacto foi inegável. Ela caiu, e o grito cortante de Dante ecoou, um eco de desespero nas ruas. O tempo parecia se arrastar. Raquel estava no chão, gemendo, e a multidão começava a reagir. Algumas pessoas se afastaram, outras, horrorizadas, começaram a filmar. Zuri se arrastou mais para longe, vulnerável e frágil. O peso da culpa pressionava o peito de Dante. Ele queria gritar, correr, mas os músculos pareciam paralisados. E então, como um relâmpago que ilumina a escuridão, a verdade veio à tona. Raquel, em suas últimas forças, começou a falar, as palavras saindo em um turbilhão. Dante, não sou quem você pensa que sou. Eu estava trabalhando para eles toda a minha vida. Não fui forçada a fazer nada. Eu escolhi. Os olhos de Dante se alargaram, a incredulidade substituindo a dor. O que você está dizendo? Sua voz mal saía, retorcida pela incredulidade. Você sempre me enganou? Eu fiz isso por você e pela nossa filha. Eu fiz coisas horríveis para proteger você. Para manter nossa família a salvo. As palavras a feriram como facadas. O rosto dela estava pálido, mas havia uma intensidade nos olhos que ele nunca havia visto antes. A multidão murmurou, choques e sussurros se espalhavam como fogo em palha seca. Inacreditável, alguém disse ao fundo. Ela estava por trás de tudo. Outros questionaram, o julgamento pairando no ar. E ali, no meio do caos, algo ainda mais insano aconteceu. Um grito cortante, familiar, veio do fundo da rua. Pai! Olhos se voltaram, e Dante viu Sofia, sua filha, correndo em sua direção, os braços abertos. O mundo inteiro parou. Ele queria correr até ela, mas tudo parecia um emaranhado de dor e revelações que o prendiam no lugar. Mas o mais chocante estava por vir. Sofia não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem que Dante nunca esperaria ver. Era o enteado de Raquel, uma sombra do passado que deveria estar enterrada. Você se lembrou de mim? O olhar do rapaz estava cheio de desprezo, mas também de algo mais profundo, um rancor que Dante não compreendia. O coração de Dante afundou. A conexão entre eles era mais do que um simples acaso. Era uma teia de mentiras, segredos e traições que se entrelaçavam. E no meio de tudo isso, a verdade parecia escapar, como areia entre os dedos. O que você está fazendo aqui? Dante conseguiu perguntar, a voz trêmula,
repleta de dor. Sofia está aqui como parte do plano, barbeiro. Sua vida foi um jogo o tempo todo. Com essas palavras, tudo desmoronou novamente. O que mais estava oculto nas sombras? O que mais havia sido planejado? A pergunta ecoou forte na mente de Dante, mesmo quando o caos se intensificava ao seu redor. Ele estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais devastadora do que a mentira. E, enquanto o peso das revelações se estabelecia, uma coisa era certa: ninguém sairia ileso dessa noite. Dante estava ali, atordoado, os olhos presos entre Sofia e o homem que não deveria estar ali. O mundo ao redor começou a desvanecer. Os sons se tornam distantes, como se estivesse imerso em água. O coração batia acelerado, uma maré de emoções se acumulando dentro dele. Sofia, o que você faz aqui? A garotinha parou, confusa. Pai, eu só queria te ajudar. As palavras dela eram inocentes, mas tinham um peso que Dante não conseguia ignorar. O olhar maligno do homem ao lado de Sofia se fixou nele. Um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. Acho que a história está prestes a ficar muito mais interessante, barbeiro. O tempo parecia ter parado. As revelações estavam se desenrolando. Camadas de mentiras se desdobrando como um papel amassado. E agora Sofia estava no epicentro da tempestade. O que você quer dizer com isso? Dante exigiu, seu tom carregado de pavor e raiva. É simples, pai, Sofia disse, com uma calma perturbadora. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela ressoaram como um eco em meio ao caos. O que mais ela poderia estar escondendo? Um peso enorme se formou no peito de Dante. Ele sentiu como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Antes que pudesse processar, Zuri, que estava ainda no chão, gritou: Sofia, não! Mas já era tarde demais. O olhar de Sofia se transformou. Uma sombra de conhecimento atravessou seu rosto. Eu sou mais do que uma menina perdida. Estive no centro de tudo. E você também não sabe o que Raquel realmente fez. O impacto das palavras soou como um golpe. Raquel, sua esposa, aquela que ele amava, envolvida em tudo isso? O homem em couro riu, uma gargalhada sombria que fez o sangue de Dante ferver. Veja só, a pequena estava no escuro, mas sempre foi uma peça-chave. E agora, Dante, você encontrará a verdade a custo de dor. O pânico subia. O ar parecia pesado. O tumulto da multidão aumentava. Olhares perplexos se fixavam. Sussurros cortando como facas. O que você quer dizer? Dante questionou. Sua voz agora tensa. O que Raquel fez? O que você fez, Sofia? Você realmente acha que a vida que teve foi real? A felicidade não passa de uma máscara. A voz de Sofia era firme, e cada palavra parecia perfurar o coração de Dante. Ele não conseguia entender. A filha que ele conhecia tinha se transformado em algo inimaginável. Parem! Todos vocês! Gritou Raquel, tentando recuperar o controle. Mas havia um ardor em seus olhos que Dante nunca poderia ignorar. Você não pode acreditar na sua filha, Dante. Ela está sendo manipulada. Sofia não hesitou. Acho que você não percebe. Um dos maiores segredos é que eu não sou apenas sua filha. Eu sou a chave para a verdade da família. Eu sou fruto de algo que você não quer admitir. As palavras cortaram o ambiente. Um silêncio pesado se instalou. Dante ficou sem palavras, a boca seca como algodão. O que você quer dizer? Conseguiu sussurrar, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma aterrorizante.
Então houve um movimento. Do nada, um grupo de homens armados emergiu de uma esquina. A tensão no ar tornou-se quase palpável. O homem de couro apenas sorriu e disse: "Vejo que a verdade já está começando a se tornar uma vulnerabilidade. Isso vai acabar em tragédia, e vocês não podem escapar." Dante estava cercado. O rosto de Sofia se iluminou de uma maneira estranha. Antes de se virar para os homens armados, "Estou pronta", declarou como se houvesse já uma aliança que ele desconhecia completamente. Naquele momento, toda a realidade que Dante conhecia desmoronou. Ele estava preso em um emaranhado de traições, segredos e perigos, mas agora uma dúvida o consumia. O que Sofia realmente era? E, acima de tudo, quem realmente eram eles? O mundo girava rapidamente ao seu redor, e na busca pela verdade, Dante se lembrou que agora tinha que lutar, não apenas pelo passado, mas por um futuro que estava se transformando em sombras. E a pergunta ecoou na mente de todos: até onde eles iriam para proteger seus segredos? O tempo estava se esgotando, e a linha entre amigo e inimigo estava mais borrada do que nunca. Essa luta havia se transformado em uma batalha pelo que significa ser família. Agora, o que Dante estava disposto a sacrificar? Dante estava ali, atordoado, os olhos presos entre Sofia e o homem que não deveria estar ali. O mundo ao redor começou a desvanecer. Os sons se tornam dista. O coração batia acelerado, uma maré de emoções se acumulando dentro dele. "Sofia, o que você faz aqui?" A garotinha parou, confusa. "Pai, eu só queria te ajudar." As palavras dela eram inocentes, mas tinham um peso que Dante não conseguia ignorar. O olhar maligno do homem ao lado de Sofia se fixou nele, um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. "Acho que a história está prestes a ficar muito mais interessante, barbeiro." O tempo parecia ter parado. As revelações estavam se desenrolando, camadas de mentiras se desdobrando como um papel amassado. E agora Sofia estava no epicentro da tempestade. "O que você quer dizer com isso?" Dante exigiu, seu tom carregado de pavor e raiva. "É simples, pai," Sofia disse com uma calma perturbadora. "Eu não sou quem você pensa que sou." As palavras dela ressoaram como um eco em meio ao caos. O que mais ela poderia estar escondendo? Um peso enorme se formou no peito de Dante. Ele sentiu como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Antes que pudesse processar, Zuri, que estava ainda no chão, gritou: "Sofia, não!" Mas já era tarde demais. O olhar de Sofia se transformou. Uma sombra de conhecimento atravessou seu rosto. "Eu sou mais do que uma menina perdida. Estive no centro de tudo. E você também não sabe o que Raquel realmente fez." O impacto das palavras soou como um golpe. Raquel, sua esposa, aquela que ele amava, envolvida em tudo isso? O homem em couro riu, uma gargalhada sombria que fez o sangue de Dante ferver. "Veja só, estava no escuro, mas sempre foi uma peça-chave. E agora, Dante, encontrará a verdade a custo de dor." O pânico subia, o ar parecia pesado. Tumulto da multidão aumentava, olhares perplexos se fixavam, sussurros cortando como facas. "O que você quer dizer?" Dante questionou, sua voz agora tensa. "O que Raquel fez? O que você fez, Sofia?" "Olha, você realmente acha que a vida que teve foi real? A felicidade não passa de uma máscara." A voz de Sofia era firme, e cada palavra parecia perfurar o coração de Dante. Ele não conseguia entender. A filha que ele conhecia tinha se transformado em algo inimaginável.
Parem, todos vocês! Gritou Raquel, tentando recuperar o controle. Mas havia um ardor em seus olhos que Dante nunca poderia ignorar. Você não pode acreditar na sua filha, Dante. Ela está sendo manipulada. Sofia não hesitou. Acho que você não percebe. Um dos maiores segredos é que eu não sou apenas sua filha. Eu sou a chave para a verdade da família. Eu sou fruto de algo que você não quer admitir. As palavras cortaram o ambiente. Um silêncio pesado se instalou. Dante ficou sem palavras, a boca seca como algodão. O que você quer dizer? Conseguiu sussurrar, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma aterrorizante. Então, houve um movimento. Do nada, um grupo de homens armados emergiu de uma esquina. A tensão no ar tornou-se quase palpável. O homem de couro apenas sorriu e disse: "Vejo que a verdade já está começando a se tornar uma vulnerabilidade. Isso vai acabar em tragédia, e vocês não podem escapar." Dante estava cercado. O rosto de Sofia se iluminou de uma maneira estranha, antes de se virar para os homens armados. "Estou pronta", declarou, como se houvesse já uma aliança que ele desconhecia completamente. Naquele momento, toda a realidade que Dante conhecia desmoronou. A aflição pulsava e os olhos de Raquel se alargaram. "O que você quer dizer, Sofia? O que você sabe?" Mas a filha parecia distante, como se estivesse em um transe. O homem ao lado dela aproximou-se, um brilho maligno nos olhos. Dante queria gritar, mas as palavras estavam entaladas em sua garganta. "Você não entendeu, mãe. Eles têm planos para nós, e eu sei exatamente o que fazer", disse Sofia com um sorriso que não era dela. Um sorriso traiçoeiro, mais parecido com a máscara de um fantasma. E naquele choque, a verdade rompeu como uma bomba. "Sofia, você é uma..." Dante ficou sem ar, ensaiando as palavras. A incredulidade correndo como eletricidade em seu corpo. Mas o que Sofia disse a seguir fez tudo mudar. "Eu sou uma atriz no jogo, pai. E você estava prestes a seguir adiante, sem nem perceber que sempre fui parte disso tudo." Um silêncio mortal tomou conta do lugar. E assim, enquanto o pânico e a confusão reinavam, a multidão começou a recuar. As pessoas murmuravam entre si, divididas entre o medo e a curiosidade. E Dante, sentindo o chão se abrir sob os pés, entendia que a realidade que conhecia nunca existira. "Não pode ser", ele murmurou, a mente repleta de perguntas. O que isso significava? O que mais ele não sabia? Quem eram realmente aquelas pessoas ao seu redor? As intenções estavam reveladas, mas o que mais estava por trás daquela cortina de mentiras? E as sombras começaram a subir, encobrindo tudo em seu caminho. O peso dos segredos pairava no ar, e uma única questão ecoava em sua mente. Até onde realmente estavam dispostos a ir para proteger suas verdades? Dante estava ali, atordoado, os olhos presos entre Sofia e o homem que não deveria estar ali. O mundo ao redor começou a desvanecer, e a agitação da multidão parecia flutuar como se atrasada, enquanto a tensão crescia a cada segundo. "Sofia, o que você faz aqui?" A pressão do momento pulsava em suas têmporas, e a realidade que conhecia se despedaçava ao seu redor. A garotinha parou, confusa. "Pai, eu só queria te ajudar." As palavras saíram inocentes, mas o olhar sombrio do homem ao lado de Sofia a transformou em algo muito diferente. Ele era a sombra que cobria a luz da inocência. "Acho que a história está prestes a ficar muito mais interessante, barbeiro." Ele provocou, o sorriso dele malicioso. Dante sentiu o coração disparar. "O que você quer dizer com isso?" Ele mal conseguiu perguntar,
enquanto pressentia que as respostas estavam prestes a explodir como um balão prestes a estourar. O pânico subia. O ar parecia pesado, e o tumulto da multidão aumentava. O que Raquel fez? O que você fez, Sofia? A voz dele carregava uma mescla de terror e raiva, e seu olhar buscava respostas. Você realmente acha que a vida que teve foi real? A felicidade não passa de uma máscara. A voz de Sofia era firme, e cada palavra parecia cravar-se na carne de Dante, que mal podia acreditar no que estava ouvindo. Parem, todos vocês! Gritou Raquel, tentando recuperar o controle, mas seu olhar estava carregado de algo sombrio. Então, a atmosfera mudou abruptamente. Um grito ecoou, cortante e angustiante, vindo de um canto da multidão. Dante! Olhe! Era Zuri. A expressão dela estava paralisada e seus olhos estavam fixos em algo nas sombras. Dante seguiu o olhar dela e viu um grupo de homens armados saindo de uma esquina, sua silhueta se destacando contra o brilho fraco das luzes da cidade. O coração de Dante afundou. Não! Ele gritou, percebendo que a situação estava prestes a se tornar fatal. A tensão era palpável. Ele sentiu o chão ficando escorregadio sob seus pés. O homem em couro apenas riu, uma gargalhada cruel que enviou uma onda de pânico através da multidão. Vamos ver até onde você consegue correr, barbeiro. Aissé, com um movimento rápido, ele puxou uma arma. O tempo pareceu parar. Dante ficou paralisado, enquanto a cena se desenrolava como um filme em câmera lenta. Um tiro acertou em cheio um dos homens armados que avançavam, e Dante ficou em choque. O homem caiu, e a confusão se espalhou como fogo em palha seca. A multidão gritou, e o caos se instaurou. Mas foi nesse turbilhão que uma nova figura apareceu. Uma mulher de cabelos curtos e olhos determinados. Dante ficou sem palavras quando a reconheceu. Era Maria, a irmã de Raquel, a mulher sobre a qual ele achava ter informações perdidas no tempo. Pare, todos vocês. A verdade precisa ser revelada. Ela gritou. A voz dela penetrante através do caos. Dante sentiu um nó na garganta. Maria, o que você está fazendo aqui? Você estava morta. As palavras escaparam sem pensar. A afirmação de morte reverberou como um impacto entre a multidão, e todos se viraram para ela, em estado de choque. Eu não estava morta, Dante. Fui forçada a desaparecer. Raquel estava envolvida em coisas que você nunca soube. As palavras de Maria cortaram como lâminas no ar pesado. Isso não era possível. Ele olhou para Raquel, mas o que viu foi uma expressão de medo misturada com culpa. Você me traiu. Raquel sussurrou, a voz tremida, e a tensão aumentou. Os homens armados pararam, olhando entre Maria e Raquel, em busca do que fazer. Foi você quem organizou tudo. Por que você nunca me disse? Raquel respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fiz o que achei necessário, Raquel. Era você ou eu? Maria gritou, frustrada. O clima ficou tão carregado que todos podiam sentir a eletricidade no ar. Dante sentiu que sua cabeça girava. Ele não sabia em quem confiar. A situação se intensificou quando a verdade finalmente explodiu como um vulcão em erupção. Sofia, Maria virou-se para a filha. Você não é quem pensa que é. Você não é filha da Raquel, e sim fruto de um experimento. Uma peça de um jogo muito maior, onde nós somos apenas peões. Dante sentiu o chão desmoronar sob ele. As palavras de Maria reverberaram em sua mente como um eco sombrio. Isso não é possível. O que você está dizendo?
Sofia olhou para Maria, confusa, e tudo ficou em silêncio, como se o mundo estivesse aguardando a próxima explosão. E assim, na confusão e na dor, um novo mistério se desenrolava. Quem era realmente Sofia? E o que mais estava oculto sob as camadas de mentiras que moldaram suas vidas? Diante de tantas revelações e segredos, a única certeza era que todos estavam prestes a mergulhar em um abismo de traições e intrigas, onde a realidade era mais estranha do que eles jamais poderiam imaginar. Dante estava ali, atordoado, as palavras de Maria ainda reverberando em sua mente. "Você não é filha da Raquel", ecoava, como um maldito mantra, enquanto olhava para as duas mulheres diante dele. O olhar de Sofia estava vazio, enquanto o peso da realidade começava a se espalhar por todo o ambiente. Mas antes que alguém pudesse se mover, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta dos fundos da barbearia se abriu com toda a força, fazendo o coração de todos disparar. Um grupo de homens entra, armados e com expressões severas. O mais alto tinha um olhar potencialmente mortal, e seu sorriso era uma máscara de frio. "Droga!" Dante gritou, tentando se mover, mas ele estava paralisado, cercado por pré. Os homens armados se posicionaram, e para surpresa de todos, um deles se adiantou, puxando uma máscara que cobriu metade de seu rosto. "Cale-se, não se movam!" A voz saiu grave, imposta. O clima virou e o caos se instalou. Sofia, que segundos atrás parecia perdida no vazio, agora exibia um sorriso frio. Agora sim, a festa começou, não é? A transformação nos olhos dela era aterradora. Dante queria entender, mas sua mente girava em confusão. Você está com eles?" A pergunta escapuliu de seus lábios, o choque dominando-o. "Claro que sim, pai. Isso sempre fez sentido", Sofia disse suavemente, como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta. O coração de Dante disparou. Uma dor visceral o atravessou. O que ele realmente conhecia sobre sua própria filha? O que mais ela tinha escondido? O homem com a máscara se virou para ela. "Ótimo trabalho com ela. O plano foi um sucesso." Ele se aproximou de Sofia, seu olhar cheio de aprovação. Dante sentiu um nó na garganta. "O que você quer dizer com plano? Você não percebe? A sua vida, toda essa fachada, estava muito bem orquestrada. Eu sou o resultado de um experimento, e você não faz ideia do que isso significa." A risada dela era esganiçada, ecoando pela barbearia. O ar tornou-se pesado. Maria tentou intervir, gritando: "Você não pode fazer isso, Sofia. Está colocando todos em perigo." Mas Sofia apenas balançou a cabeça. "Quem precisa de proteção quando a verdade é a nossa única arma?" Ela disparou, o olhar demoníaco fixo na mãe. E então, com um movimento brusco, o homem de máscara lançou algo pelo ar. Um objeto pequeno e redondo caiu entre eles. Uma granada de gás. O barulho estourou como um trovão, imediatamente espalhando uma nuvem espessa e cinza. Os gritos se misturaram ao pânico, e as pessoas começaram a correr em direções opostas, desesperadas para escapar do medo e da confusão. Dante ficou paralisado, a máscara de gás sendo colocada apenas a poucos metros de distância. Ele ouvia o som do caos, mas tentava entender sua realidade se desintegrando. "Agora não há como voltar atrás", Sofia gritou. O mundo girava. O gás enchia o espaço, e Dante viu a mãe de Raquel se desvanecendo enquanto as sombras engoliam a sala. Ele olhou para a filha, olhos arregalados. A inocência que conhecia havia desaparecido. "Por que você fez isso?" gritou. "Porque essa é a verdade, pai.
E você deveria ter se preparado para isso. Ela sorriu. Um sorriso que não condizia com a criança que ele havia amado. No meio do gás, tudo ficou turvo. Ele queria avançar, mas seus pés pareciam pesados como chumbo. E antes que a visão se apagasse completamente, um último esclarecimento atravessou sua mente. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? E se Sofia não fosse o único envolvido? Uma dúvida afundou no peito. Enquanto tudo ao seu redor se tornava nebuloso e confuso, o que ele não sabia era que a verdade estava prestes a deslumbrá-lo de um jeito que nunca poderia imaginar. Ponto. A nebulosidade da situação era apenas o começo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Dante lutava para abrir os olhos no meio da nuvem de gás. Cada respiração era um desafio. A dor no peito aumentava e a confusão transformava tudo em um borrão. Ele se sentia preso em sua própria vida, apanhando peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Olhou para Sofia, que ainda parecia tão distante e, ao mesmo tempo, incrivelmente próxima, com um sorriso que misturava desdém e desafio. O que você fez, Sofia? A pergunta escapuliu, saída de uma garganta apertada. Mas antes que Sofia pudesse responder, o caos tomou conta. Os homens armados avançaram, e Maria, desesperada, tentou proteger Raquel. Precisamos sair daqui, ela gritou, mas a voz dela era abafada pelos gritos e pela confusão crescente. Dante sentiu seu coração encolher ao ver o desespero na expressão de Raquel. Todos saiam! O homem mascarado gritou, apontando a arma. A multidão se agitou e o pânico ecolou como uma onda. Dante segurou a mão de Sofia, um impulso automático, querendo protegê-la, mas seus dedos se esquivaram, como se ela estivesse distante em outro universo. A verdade está vindo à tona, pai, e você vai ter que escolher de que lado está. O olhar dela disparou um aviso gelado, e o choque foi profundo. Nesse momento, um raio de luz brilhante cortou a escuridão. Um grupo de policiais entrou, armas em punho, decididos. Desçam as armas. A luta termina aqui. Eles tinham chegado, mas a tensão só aumentou. Dante ficou estagnado, incapaz de discernir o que viria a seguir. As vozes se misturavam, a confusão era assustadora. Sofia ergueu a voz. Vocês não entendem. Preciso chegar até eles. Ela se lançou para a frente, mas um dos policiais a segurou. O olhar no rosto dele era de incerteza, mas ele sabia que debelar a situação era prioridade. Não, não! Dante gritou, mas era como se suas palavras não chegassem até ela. A cena tornou-se uma batalha de vontades. O homem mascarado, percebendo a pressão da chegada da polícia, tentou fugir. Mas Maria pulou à frente. Você não vai escapar dessa vez, ela gritou. E em um movimento ousado, conseguiu derrubar o homem. A energia no ar mudou. O sentimento de vitória começava a se formar. Dante, tenso, viu um feixe de esperança no olhar de Raquel. Sofia, a gente precisa conversar, agora! Raquel exclamou. Mas a filha já se afastava, buscando seu lugar em um mundo que não era mais seguro. Desculpa, mãe, mas foi você quem me fez assim. A resposta de Sofia estava carregada de dor e raiva. E então a verdade despedaçada flutuava entre eles. Uma realidade difícil de engolir. Os olhares se uniram por um momento, vulneráveis e confusos, enquanto o barulho diminuía, e tudo o que restava era o eco da batalha emocional que estourava sobre eles. Dante, ainda em choque, viu que não havia retorno. As escolhas feitas, as mentiras contadas,
Tudo culminava naquele instante. Mas havia um impulso dentro dele, a necessidade de fazer algo. E com um grito poderoso, ele se dirigiu aos policiais. Esperem, eu vou me entregar. Não deixem que as mentiras vençam. A coragem atravessou a sala. E assim, em meio ao caos e à confusão, Dante tomou a decisão de enfrentar as consequências de todos os segredos. Ele percebeu que o verdadeiro poder não estava nas mentiras que haviam formado suas vidas, mas na verdade que estavam prestes a revelar. Quando tudo finalmente se acalmou, ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Mas a luz da verdade havia se acendido. Enquanto olhava para Sofia e Raquel, ainda sentia a dor. Mas uma faísca de esperança também começava a crescer. A história não acabara, apenas começara. E com aquele pensamento, ele se despediu da incerteza, pronto para enfrentar um novo capítulo, um novo dia. O que viria a seguir? E agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.